Saudações tricolores, rapaziada. Dia agitado, hein? Dia muito agitado nos bastidores e nas negociações do Fluminense. Pois é, o Fluminense havia dado um ultimato ao Atlético sobre o Hulk e, como a gente viu, ficou bem perto ali de fechar a negociação e a vinda do atleta para o tricolor. Mas o que houve nesse meio tempo? O que houve ali? O que de fato aconteceu? Fica aqui comigo até o final que a gente vai falar sobre isso. Mas antes, deixa aquele likezão aí, porque isso ajuda demais a gente a ser impulsionado pelo YouTube. E se você é novo por aqui, te convido a se inscrever no canal e fazer parte da nossa comunidade. Bora pro vídeo. A notícia foi dada hoje cedo pelo GE de que o Fluminense estava muito próximo de acertar com o Hulk, logo após o ultimato do tricolor. E hoje seria, enfim, o dia D. Tudo caminhava então para um acerto finalmente. Porém, no meio do caminho ali, houveram algumas questões que não agradaram à diretoria do Fluminense. O Atlético colocou algumas exigências ali, e para mim sem problema nenhum eles fazerem as pedidas deles. Algumas foram até aceitas, meio estranhas, mas foram aceitas. Porém, uma dessas exigências fez com que todo o negócio desmoronasse e travasse de vez. E por fim, o Fluminense desistiu e fez com que o Atlético encerrasse as negociações com o tricolor. Mas o que aconteceu? Quais foram essas exigências? Vamos lá que eu vou trazer aqui para vocês. A primeira exigência é que o Hulk não jogasse partidas contra o Atlético Mineiro, independente da competição. Mas vamos lá, na minha opinião, isso não seria um empréstimo. Geralmente esse tipo de acordo se dá em empréstimos, quando o atleta é emprestado para o clube, o que não seria o caso. Até então tudo bem, foi aceita pelo Fluminense. A segunda exigência é que o Hulk teria que fazer sua última partida antes da aposentadoria pelo Atlético Mineiro, vestindo as suas cores na Arena MRV, para ter sua despedida ali diante da sua torcida. Isso para mim sem problema, não vejo problema algum. Tá legal, foi aceita. Mas o maior problema, o que de verdade pegou, foi a última exigência, que fez o negócio travar e acabar de vez. O Atlético queria que o Fluminense cedesse uma porcentagem de negociações dos seus atletas da base para o Atlético. E foi aqui que parece que o Mário Bittencourt bateu o pé e não aceitou a exigência do Atlético. Até então a gente não sabe quais os jogadores seriam envolvidos nessa porcentagem ou quantos jogadores seriam envolvidos. Mas para falar a verdade, nem me interessa saber. E aqui eu bato palma para a diretoria do Fluminense. Afinal, o Xerém é do Fluminense, e só do Fluminense. O Hulk, na minha opinião, é um ótimo atleta, agregaria demais no ataque tricolor. Porém, eu acho que a pedida do Atlético ali foi muito além do que poderia ser. Eu só não entendo o que passa na cabeça de uma pessoa para fazer uma exigência dessa, pedir porcentagem em cima da venda de jogadores da base de um outro clube. Sei lá, que pedisse um atleta de vez, pedisse um atleta na troca do negócio, mas pedir porcentagem em cima de venda ou negociação, acho que foi um pouquinho além da realidade, você não acha? Mas ok, negócio encerrado, o Atlético finalizou, o Fluminense saiu também, assim como o de Savarino, mas a questão aqui agora é outra. Com essas duas novelas, Savarino e Hulk, finalizadas, o Fluminense tende a voltar os olhos para o mercado. E a pergunta que fica é a seguinte: o que vem agora? Pode aparecer um nome misterioso amanhã ou depois, assim como foi com o Marcelo, M12, e também o Hércules. O que não pode acontecer é olhar para o time atual do Fluminense e achar que está tudo normal, e que a gente não precisa de um novo camisa 9. Porque cá para nós, é difícil até falar, Everaldo não dá mais. E sem falar também que a gente também precisa de um zagueiro. Sem falar em algumas outras posições para recomposição do elenco. Eu, sinceramente, ainda tenho esperança que haja de verdade um outro nome, um outro plano, um outro atleta sendo negociado em sigilo e que venha de fato para reforçar o elenco. Que a visão que eu tenho hoje é devastadoramente de um time pior do que 2025. Porque com a saída de Thiago Silva, a gente não trouxe ninguém para colocar no lugar. Trouxemos o James do Mirassol. Mas vamos aguardar, acredito que ele seja bom, mas vai jogar do lado dele o Freitas. E quem garante que vai ser uma boa dupla de zaga? Precisamos sim reforçar a zaga, reforçar o ataque e reforçar as pontas também. Agora o que basta é aguardar e ver o que vem. Mas, enfim, era isso que eu queria trazer para vocês, meus amigos. Se você ficou aqui comigo até o final desse vídeo, comenta aí quem você acharia interessante ver no time do Fluminense hoje. Esquece de deixar também o seu like, porque isso ajuda demais na divulgação do canal Um Tricolor. E se você não for inscrito, dá aquela forcinha aí, se inscreve no canal Um Tricolor, dá aquela forcinha para nossa comunidade e fica por dentro de tudo que rola aqui também. Afinal, é sempre pelo Fluminense. Até o próximo vídeo, rapaziada. Saudações tricolores.